Então, a gente chamou o encontro de hoje, o bate-papo de hoje, de O Segredo do Seu Sucesso. Eu fiz uma piada aí com atrás, tem um filme anos 80, não sei se vocês assistiram esse filme, que se chama O Segredo do Meu Sucesso. Acho que é isso, O Segredo do Meu Sucesso. E conta a história de um menino que é do interior e que vai para Nova York, se eu não me engano, trabalhar na empresa do tio. O tio é o presidente de uma grande corporação e o menino é do interior dos Estados Unidos e ele vai ter o primeiro emprego dele nessa empresa do tio. E ele começa como lá no almoxarifado ou como garoto do correio que passa com a correspondência para as pessoas da empresa, enfim. E aí ele é um menino muito ambicioso, muito inteligente, recém saído da faculdade. E ele, por um acidente qualquer, ele se passa por um executivo da empresa, por uma pessoa específica que é um executivo importante da empresa. Ele acaba participando de reuniões importantes e dá colocações, ele dá insights na reunião que são realmente relevantes e até se envolve afetivamente com uma executiva da empresa, enfim. E aí pronto, a história toda se desenrola nessa grande drama de acabarem descobrindo que ele é um impostor, e, enfim, a tia dele se apaixona por ele sem saber que ele é ele, a esposa do tio, enfim, anos 80. É um filme muito legal para quem não viu. Eu adoraria assistir com vocês. Mas por que eu coloquei isso? Primeiro, por causa do nome do filme, que tinha a ver. E segundo, porque ele tem uma tônica muito interessante para a nossa discussão hoje, que é o significado de sucesso. No filme, fica muito claro que o significado do sucesso é a escalada na hierarquia daquela empresa, de atingir o topo da hierarquia da empresa. Não me recordo, mas é uma empresa de Wall Street ou algo assim, uma empresa realmente que já é líder de mercado e tal, e o menino que tem ali como meta, como sucesso, ser o top da empresa top, do país top, do top. Ou seja, o sucesso está muito conectado à hierarquia dentro da corporação, está muito conectado a estilo de vida, dinheiro, você percebe isso dentro da trama do filme, tem muito a ver com esbanjar, né, com andar de limusine, com beber a melhor bebida, com comer nos melhores restaurantes, enfim. Está muito conectado com isso. E eu achei que seria super interessante deixar de pano de fundo essa cultura, essa representação que esse filme traz da nossa cultura, do jovem ambicioso que está tentando chegar ao topo de uma carreira, numa hierarquia de uma empresa, simplesmente pelo título, pelo poder que isso representa, pelo status que isso representa. Então, eu vou deixar essa primeira provocação só nessa imagem do moleque aí na nossa abertura. Esse é um modelo que eu acredito que é mais da minha geração para trás. As gerações mais novas já começam a enxergar um novo horizonte. A gente vai discutir tudo isso. Tem coisa rolando. Tá? Rodrigo você Rodrigo conhece? Leite, não faço a menor ideia quem é. Alguém sabe? É amigo de alguém? Verônica, sabe quem é? Oi, ele pediu para entrar do Instagram. Então deixa eu entrar. Tá boas-vindas e a Lara está por aí também. Hã? A Lara também tá aqui. Oi, Lá, tudo bem? Bom, então, dada essa introdução de que
tá como pano de fundo esse paradigma de sucesso que foi retratado nesse filme dos anos 80 e muito vivenciado pela minha geração e para trás, para as pessoas mais velhas, né, a 35 mais. Vamos começar. Então, o que esse modelo que a gente está falando de sucesso, que é um modelo que nos acelera em hierarquia, na busca de uma hierarquia de trabalho, o que esse modelo traz? Ele acaba trazendo uma ansiedade de carreira, a hierarquia dos títulos e o que você faz. Quando você conhece alguém, é muito comum, né? A pessoa pergunta: oi, tudo bem? Como é que é o seu nome? O que você faz? Pô, é uma das primeiras perguntas, quer dizer, a sua identidade está muito atrelada à sua atividade financeira, vai, digamos assim, ao que você faz no sentido de ganhar dinheiro. A sua identidade está muito conectada com isso. Então, há uma preocupação muito forte com o elemento trabalho. O trabalho deixou há muito tempo de ser uma razão de subsistência, e acabou sendo uma insígnia, um crachá que te dá uma hierarquia, que te dá uma posição dentro de uma hierarquia de poder. Ao invés de ser uma das formas de você servir a humanidade com os seus predicados, com aquilo que você faz bem, ou como um elemento de troca, como um elemento de contribuição ao coletivo, como um elemento de aprendizado ou de desenvolvimento pessoal, o trabalho torna-se um indicativo de valor do indivíduo. Você é mais ou menos dependendo daquilo que você faz, de qual é a hierarquia, a posição que você ocupa na hierarquia. Tá dando para entender onde eu quero chegar? A cultura do qualquer um pode alcançar qualquer coisa. A gente também está vivendo isso, e isso é muito forte agora. Não é 35 mais, não. Aí é todo mundo. Existe uma coisa romântica que é muito bonita, mas é romântica, ela é irreal, de uma igualdade que não existe. Quer dizer, se um fez, todo mundo pode. Então, todo mundo acha que vai ser o próximo gênio, que vai ser a próxima startup, o próximo unicórnio, que vai montar uma nova Apple na garagem da sua casa. E essa ideia de igualdade nos traiu e nos fez frustrados, ansiosos e invejosos. O que eu estou apontando aqui para a gente ter como alerta? Ao comparar o que é sucesso, ou ao comparar os seus valores, ao comparar os seus resultados na vida com os resultados de outras pessoas, você sempre vai se frustrar. O ideal é que você tenha referências, sim, mas que você aprenda a se comparar com você mesmo, com a versão anterior de você mesmo. A gente fala muito isso na escola, né? Que a referência é você. Então, a expectativa de tornar-se igual ou melhor do que o outro, ela é uma expectativa furada, porque o outro é muito único naquilo que ele faz. Isso não significa que você não pode ter referências, que você não pode ter inspirações, que você não pode ter réguas. Olha, para mim essa pessoa teve uma performance que é uma meta para mim, tudo bem. Mas é muito comum a gente estar numa atmosfera de cobrança constante a atingir uma performance de Elon Musk, de grandes nomes, de grandes gênios ou de pessoas singulares que simplesmente atuaram no seu melhor.
Eles são pessoas fora da curva porque focaram naquilo que eles eram bons. E a gente ensina isso nas nossas consultorias, né? Para você focar naquilo que você é bom. Quando você quer focar naquilo que o outro é bom, o que vai te gerar é frustração e inveja. Tá dando para ter essa clareza? Então, primeiro, a cultura da hierarquia e da referência do indivíduo de acordo com aquilo que ele faz é, na minha visão, um problema na questão do sucesso. É um impeditivo na questão do sucesso. O segundo ponto, que é um impeditivo, que é uma falácia, é a cultura de que qualquer um pode qualquer coisa. Você pode qualquer coisa, sim, que tenha a ver com os seus predicados, com o seu processo de autoconhecimento, com as ferramentas que você tem a desenvolver, com os seus sonhos particulares, e não com o de uma referência qualquer. A gente vai falar um pouco mais sobre essa referência daqui a pouco. Então, essa coisa, somos iguais como seres humanos em termos de direitos, deveríamos ser iguais em termos de oportunidades, mas não somos. Mas nós não somos iguais em termos genéticos, em termos de experiências, de bagagem cultural. Não somos. Então, cada um precisa explorar aquilo que é e não querer ser igual ao outro ou superior ao outro. O ponto focal, a sua régua é você. Você sendo melhor do que você foi ontem. Essa é uma boa régua para medir sucesso, para medir avanço. Outra ideia, outra provocação. Recompensas emocionais com a aquisição de bens materiais e status. Isso também aconteceu. Obrigada, ganhei as primeiras palmas, obrigada. Isso também aconteceu na nossa era. A gente vive um momento... Então, vamos lá. Para quem nunca me ouviu falar isso, quem faz o Mindfulness Design já ouviu 620 mil vezes, mas vamos lá. Num modelo muito antigo de sociedade, nós vivíamos em tribos. Nós vivíamos cercados do coletivo, nós vivíamos cercados de segurança, de ampliação de meios de sobrevivência pela troca com o outro. Nós tínhamos muitas referências comportamentais dentro das estruturas tribais, enfim. Na evolução da sociedade, criou-se uma representação dessas tribos na forma de famílias, né? Quem é a sua tribo hoje, sua pequena tribo? É a sua família. Seu pai, sua mãe, seu filho, o seu seio familiar. Foi assim que a sociedade acabou evoluindo e num outro momento, que é o momento que a gente vive agora, onde houve esse primeiro problema da hipervalorização da hierarquia, do poder, do trabalho, dentro das próprias células familiares, as pessoas se sentiram sós, se sentiram muito sozinhas, elas estão sozinhas, elas se sentem ameaçadas constantemente dentro do seu meio de trabalho. E também é uma questão muito atual as pessoas não se casarem, né? Ou se casarem muito mais tarde, ou se separarem com mais frequência, tem mais divórcios. A cultura mudou. E nós estamos nos sentindo mais sós. Os níveis de depressão aumentam vertiginosamente a partir do ano 2000. Que tem a ver com uma mudança cultural, que não está sendo muito bem gerida pelas estruturas sociais eu acredito que a gente acaba encontrando aí um caminho de adaptação ao longo do tempo, mas a gente está nesse meio tempo, a gente está nesse ato, nesse soluço, onde a gente está vivendo um momento de solidão. E para substituir essa solidão, mesmo para quem mora com gente, para quem mora com os seus familiares ou com o seu cônjuge, existe uma solidão, uma sensação de vazio interno.
a gente procura preencher isso com tudo aquilo que não importa. A gente preenche isso com bens materiais, a gente preenche isso com consumo. E essa não é uma ideia hippie. Ou seja, o que eu quero dizer, todos nós, mesmo os mais conscientes, a gente fala muito de consciência, de sustentabilidade, mesmo nós todos fazemos isso. Nós todos substituímos o vazio interno por bens materiais, por comida, por excesso de exercício, por excesso de trabalho, mergulha-se no trabalho para não ter que pensar em outras questões, para não ter que resolver outras questões, sim ou não? Sim, né? Então a gente, ao invés de olhar para o vazio e preenchê-lo com autoconhecimento, com autogestão, com a compreensão do que realmente lhe dá completude, que é aquele estudo que a gente faz sobre valores, sobre pontos fortes, sobre propósito de vida, ao invés da gente trilhar esse caminho de autoconhecimento, a gente se anestesia de forma muito passageira, muito breve, com tudo aquilo que não importa, que é efêmero. Então, eu nunca vi alguém no fim da vida comentar, ou alguma palestra, ou algum TED, ou mesmo conhecendo pessoas já na maturidade, já no entardecer da vida, eu nunca vi as pessoas dizerem que o que mais importou na vida delas foi o último iPhone que elas compraram. Eu nunca vi. Eu nunca vi as pessoas no entardecer da vida me dizerem que a memória mais forte que elas tiveram foi o momento em que elas compraram, sei lá, o último home theater, não sei o que das quantas, ou o último delineador da MAC. Eu não me lembro. É irreal. É irreal, não é isso que dá significado, completude e a sensação de sucesso pra gente. Isso são apenas anestésicos. É como se você tomasse um comprimido, como se você tomasse um remédio temporário. Não estou dizendo que é inválido. Ter abundância financeira, segurança e abundância financeira é um pilar importante, para alguns mais do que para outros, mas é um pilar importante para que você possa viver a transcendência, o autoconhecimento, etc. E é também uma ferramenta de lazer, uma ferramenta de prazer. Ter o último iPhone, eu não estou criticando isso, eu adoro tecnologia, adoro maquiagem, adoro viajar, enfim, adoro me vestir bem, adoro comer bem, comer orgânicos, mas meu ponto é, isso tem que estar bem posicionado dentro da sua estrutura de compreensão do que é ser bem-sucedido na vida. Não é ter o carro do ano, não é ter a maquiagem do ano, não é ter o sapato Louboutin, não é isso que vai lhe completar. Isso pode ser um pequeno luxo, um pequeno mimo que você se dá e você merece, se você conquistou com o seu trabalho, você merece. Mas que isso não tome um lugar de algo que não deve. Que não tome um lugar de algo que você precisa trabalhar para sentir-se feliz e bem-sucedido na vida. Tudo bem? Então a gente abordou por enquanto 3 pontos. Vamos empacotar. 3 pontos. Expectativas versus realidade. Então a gente tem uma cultura da ansiedade de carreira que nos define, que define a nossa identidade de acordo com a nossa posição na hierarquia da sociedade ou na sua hierarquia de trabalho. O outro problema é a gente vive uma cultura que entende a igualdade não como a necessidade da igualdade de direitos e de oportunidades apenas, mas inocentemente a de que todo mundo pode tudo. Todo mundo não pode tudo, todo mundo pode tudo que cabe a si. Que cabe aos seus limites, que cabe às suas
ferramentas, que cabe a sua estrutura biológica, que cabe a sua estrutura intelectual e emocional. Então, não tente colocar referência no outro e ser alguém que você não é. Busque o sucesso de acordo com as referências que você tem em si. E o outro mal-entendido sobre sucesso são as recompensas emocionais com a aquisição de bens materiais e status social. Então, é importante para alguns mais do que para outros, porém isso precisa estar na posição que tem que estar, que é um elemento de lazer, que é um elemento de mimo, que é um elemento de segurança, mas não um elemento de sucesso na vida. Sim? Vamos ler juntos. Vivemos para consumir e assim reduzimos as fronteiras dos conceitos de sucesso, felicidade e prosperidade à suficiência material. O consumo, que nasceu como condição à sobrevivência e evoluiu para uma contribuição à qualidade de vida, acabou ocupando o centro do palco. Abandonamos aspectos fundamentais da vida, como conexão com a comunidade, expressão da individualidade e senso de contribuição. Ao consolidar tamanho desequilíbrio nos alicerces dos nossos valores como sociedade, entramos em profunda crise ética, social, cultural e ambiental. Então, o consumo precisa estar posicionado como sobrevivência e qualidade de vida, prazer, mas não no centro do palco das nossas vidas. O centro do palco das nossas vidas precisa ser a jornada de autoconhecimento, precisa ser a descoberta das coisas que nos completam, para que nós possamos ser bem-sucedidos naquilo que realmente vale a pena para a gente. Então, o que é sucesso? Muitas das nossas ideias sobre o que é ser bem-sucedido não são nossas próprias. São absorvidas de outras pessoas, principalmente família, pais, principalmente, marketing, sociedade, forças poderosas que definem o que pensamos sobre nós mesmos e o que queremos. Somos muito vulneráveis a autossugestões. Você é moldado de acordo com os grupos que você circula, com as experiências que você teve, principalmente nessa questão de sucesso profissional, as primeiras experiências que você teve com isso, ao ouvir o que os seus pais diziam sobre carreira, ao ouvir o que os seus pais diziam sobre relacionamento, ao conviver com seus amigos no colégio, enfim. Por isso que aqui entra a recomendação da nossa escola para sua expansão cultural. Para que você leia muito, para que você viaje muito, porque isso é o quê? Isso é aumento de repertório. E você talvez encontre outras referências que vão fazer um movimento de ressonância com aquilo que tem dentro de você e você diz, nossa, eu acho que isso combina mais comigo do que essas escolhas que eu venho fazendo até hoje. Isso acontece muito ao conviver com novos grupos, ao conviver com novas culturas, novas verdades. Então, quem viaja muito, quem viaja para culturas muito diferentes, viajar é sempre importante. Mas procure viajar, se você tiver oportunidade, para longe. Quanto mais longe, quanto mais diferente for a língua, a linguagem, eu publiquei no Highlights. Rodrigo tá ouvindo a gente? O Rodrigo tá aí? Ou já foi? Oi, Rodrigo, tudo bom? A gente tem uma comunidade digital que recebe uma seleção de conteúdo, uma curadoria de conteúdo. E essa semana eu mandei um TED, então só para você entender, porque os demais que estão aqui já fazem parte da comunidade, se você quiser depois a gente te manda como receber. Quem abriu viu um TED
de uma especialista em cultura comportamental, em psicologia comportamental. E ela comenta como a linguagem molda a maneira como a gente pensa. E eu não vou dar spoiler, porque o TED é tão bom, a maneira como ela constrói o raciocínio é tão fascinante, que se eu contar eu vou dar spoiler. Mas se ela prova cientificamente que, não só cientificamente, mas empiricamente, né? Ela foi, visitou as tribos, enfim, visitou os povos. Ela vai dar um exemplo muito impactante sobre uma tribo uns aborígenes na Austrália. E ela mostra como a linguagem mexe com as noções de individualidade, com as noções de direção, com as noções de, enfim, de o que é importante e o que não é. Assistam o TED, quem recebeu hoje de manhã. O Rô, depois alguém manda para ele, por favor. O Bruno pega o e-mail dele e manda para ele. Então, meu ponto é, se é comprovado que a linguagem mexe com as estruturas cognitivas do ser humano, você estar em contato com pessoas que pensam diferente, com culturas diferentes, com maneiras de viver diferentes, podem despertar em você diferentes noções do que é sucesso. Você pode descobrir ressonância com seus valores na Jamaica, você pode descobrir ressonância de valores na Alemanha. Enfim, é preciso que você conheça outras culturas. Pô, eu não tenho grana, não consigo ir. Tem maneiras baratas de viajar, tem formas, tem couchsurfing, tem várias formas. Mas você pode também hoje pesquisar pela internet. Você pode fazer viagens culturais pela internet. Hoje não tem mais fronteiras nesse sentido. E hoje todos nós estamos impedidos de viajar pela pandemia. Então, todo mundo pode acessar esse canal que a gente tem. Então, lembre-se, tente questionar-se, tente fazer-se perguntas sobre os seus paradigmas. Será que eu realmente sei o que é ser bem-sucedido? Será que esse caminho que eu estou trilhando realmente é congruente com aquilo que eu acredito? Esse tipo de pergunta parece tosco, mas traz uma série de reflexões em cascata. Nas consultorias a gente consegue abordar com mais profundidade, mas vai ter sempre, dentro da consultoria, como é que a gente ensina? Tem a ver com 3 principais questões. As coisas que eu gosto de fazer e sentir, o que eu quero sentir na vida, que são os meus valores. Eu quero sentir liberdade, eu quero sentir coragem, eu quero sentir originalidade, eu quero sentir senso de contribuição. Esses são os seus valores. Que cada um tem o seu e cada um tem a sua própria interpretação do que essas palavras significam. A segunda coisa que importa muito são os seus predicados principais, coisas que você já nasceu com uma certa inclinação ou que você desenvolveu ao longo da vida, que são os seus superpoderes. A gente brinca na consultoria. São seus superpoderes, são as suas fortalezas. As características que você tem mais fortes que devem ser desenvolvidas. A gente tem também, dentro desse modelo cultural que a gente vive hoje, um cacuete de querer melhorar o que a gente é ruim, ao invés de querer amplificar, explorar, transbordar o que a gente já é bom. Se a gente foca no que é bom, você cria de fato uma genialidade, um grande diferencial. Se você foca naquilo que você é falho, você ganha a mediocridade, o mimetismo. Então, vamos voltar para o raciocínio. A gente, para entender o que é sucesso para nós, faz uma reflexão profunda, muito guiada, que leva várias aulas, para quem não conhece o programa, de perguntar-se o que é
que eu quero sentir diariamente, o que é importante para mim, de compreender quais são as minhas fortalezas e finalmente entender o seu objetivo maior de vida, que em geral é algo intangível, que pode ser concretizado através de inúmeras formas, de inúmeros projetos de vida. Pode ser hora no seu trabalho, pode ser hora num projeto social, como a Raquel uma vez comentou que gostaria de fazer, pode ser hora dentro da sua própria família, o seu trabalho é só um suporte, ele é só um ferramental para que você possa de fato viver o seu propósito de vida, que pode estar conectado com os seus relacionamentos, que pode estar conectado com algo que não gera renda, enfim. Há uma investigação desse propósito de vida que é intangível e pode ganhar formatos diferentes na jornada da vida. Ao longo da vida você pode adotar projetos diferentes, sempre alinhando com o seu propósito de vida. E para nós, essa é a melhor maneira de se medir sucesso. Se eu agora compreendo o que realmente vai me completar, o que realmente vai me fazer feliz, seja profissionalmente ou na vida, agora eu tenho um parâmetro. Senão eu vou medir o avanço em relação a quê? Sucesso, em geral, está falando sobre um avanço consistente e bem-sucedido em alguma coisa. Essa alguma coisa precisa ser algo que faça sentido para você. O que acaba acontecendo na nossa cultura é, nós ganhamos referências que não são nossas, avançamos dentro de um modelo de sucesso que não nos completa, chega no fim da vida, a gente está com inúmeras frustrações, algumas vezes com a conta bancária suficientemente preenchida para que a gente se aposente, e aí a gente não tem mais saúde e nem disposição para explorar esses outros aspectos da vida, o que realmente nos completa. Então, é preciso que você faça uma investigação desde sempre para que o sucesso seja a jornada constante em direção àquilo que te completa. Então, diariamente você vai se sentir bem-sucedido. Não é um projeto começo, meio e fim. Hoje eu estou melhor do que ontem em relação ao meu propósito. E você faz essa medida, essa avaliação diariamente. E eu sei que eu estou sendo bem-sucedido diariamente. Isso gera também mais reconhecimento, mais apreciação e menos ansiedade, porque eu tenho um balizador e eu tenho diariamente uma pequena vitória, uma small victory, que me complementa, que me deixa contente, que me deixa feliz, porque eu me comparei e falei, caraca, tô melhor que ontem em relação a algo que eu sei que me completa. Vocês estão mudos? Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma coisa no chat que eu não vi? Fofo? Não, acho que não era comigo, né? Eu vou falando, hein? Ninguém tá falando nada, eu vou falando. Vocês podem falar pelo chat ou podem falar no microfone, não se esqueçam. E se eu estiver viajando, fala, Cá, você tá viajando, não tô entendendo nada. Eu acabei de tomar uma açaí, tô meio acelerada. Mas não corta isso do vídeo. Vamos lá. Meritocracia, que é tão celebrada, né? E o mundo dos losers. Que pena que deu ruim na imagem. A imagem aí à direita do vídeo é a Lisa Simpson fazendo assim. Porque é um tipo de cultura muito celebrada, até por grandes líderes e pessoas que eu respeito bastante, nas suas companhias, nas suas empresas, no seu meio, nos seus projetos, a ideia da meritocracia. E aí eu copiei aqui uma ideia que é do Alain de Botton, literalmente, porque
tirou as palavras da minha boca. Vamos lá. A sociedade da meritocracia, blá, 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 blá. Uma sociedade na qual, se você tiver tempo, energia e habilidade, você chegará ao topo. O problema é que se você realmente acredita que uma sociedade leva ao topo quem merece, você também acredita que tem um problema aí na escrita, mas você também acredita que quem não está no topo merece estar lá embaixo. Isso torna o fracasso muito mais esmagador, porque você se sente realmente um loser, já que o mundo funciona através da meritocracia. Quem trabalha, quem se esforça, chega lá. Quer dizer que quem não chegou ao topo, sei lá que topo é esse, o topo de quem, do paradigma de quem não chegou no topo merece estar lá embaixo, merece não estar bem sucedido. E há uma grande diferença entre perder e ser um perdedor. Eu queria deixar isso bem marcado também. Quantas vezes a gente não aborda aqui esse tema, que mindset é tudo. A maneira como você ajusta a sua lente de percepção faz total diferença na sua experiência de vida. Então, se você, quando tem um tropeço, se você, quando tem uma perda, encara isso como um processo de aprendizado, uma oportunidade de aprendizado, você é alguém que tem um mindset de crescimento, alguém que avança em direção ao sucesso na vida. Se você, ao perder, se coloca como um loser, um perdedor, você é um perdedor. Você vai se condicionar a ser um perdedor, a ser alguém que não acredita em si e que aceita, se conforma com a condição de mediocridade. Seu microfone está quebrado lá, mas você pode escrever no chat. Saudade de você. Qualquer coisa, escreva no chat. Essa ideia do Alain de Botton é muito forte, porque a meritocracia, assim como aquela ideia de igualdade, é uma ideia muito sedutora. É uma ideia que parece certa, mas que se o princípio já está corrompido, mesmo que a lógica faça sentido, o resultado não vai ser bom. Então, se o princípio da meritocracia é esse, o resultado não é bom. É dizer que quem está lá embaixo merece estar lá embaixo. Nos modelos de sucesso ditados pela sociedade ocidental e atual. Mas vale dizer que eu enxergo que a gente está vivendo uma transformação já. A gente está num processo de evolução. Nós somos uma espécie muito jovem e assim como os nossos corpos estão em evolução ainda, os nossos processos sociais também estão em evolução. Eu sinto que a gente veio de uma era mecanicista, de uma revolução industrial, para depois uma revolução da informação, do conhecimento, e agora a gente chega num momento de revolução cultural, na revolução do indivíduo. Muito forte essa ideia agora de trabalhar com propósito. As pessoas 30 a menos, tá descolado falar isso, né? 30 a mais, 30 a menos. As pessoas 30 a menos, como eu, brincadeira, as pessoas 30 a menos vêm com isso, elas já vêm com isso no DNA delas. Por quê? Porque isso nasceu na educação. Lá atrás, os pais já deram a subsistência, já deram a garantia, e agora elas não procuram estabilidade. Agora elas procuram evolução, elas procuram significado. E claro que isso acaba também contaminando os 30 a mais. É uma revolução que eu sinto que é mais forte nas pessoas mais novas, nas pessoas mais jovens, mas já tomou todas as camadas. E
Quantas pessoas 30 a mais, 40 a mais, 50 a mais não têm buscado ressignificar a própria, a própria vida e fazer transição de carreira? Porque perceberam que não viveram profissionalmente o seu propósito. Sim ou não? Então a gente está nessa evolução. Tá tudo bem. Pode falar. Oba! Uf. Olha, hoje demorou 40 minutos, hein? Vai lá. Não, eu queria partilhar. Eu percebo como eu trabalho com educação e vejo gerações assim, né? Eu percebo que eu acho que tem muito de geração isso também, né? Uma geração anterior à minha, tipo, dos meus pais, foram esses que mudaram o status de vida deles e aí ensinaram para minha geração que com hard work você consegue qualquer coisa, mas você tem que dar o sangue. E aí a minha geração acha que é isso, que a gente só consegue as coisas se suar sangue. Aí a próxima geração, que é tipo a geração da minha filha mais velha, por exemplo, a gente já falou isso, ó, você, o que você quiser ser na vida, você consegue ser. Só que é isso, né? Eles estão passando por isso. Ela fala isso. Vocês me falaram que eu posso fazer o que eu quiser, mas não é isso, né? Agora, essa geração mais nova, que eu percebo que essa geração da VV, que é a idade da minha filha mais velha, eles têm essa questão de tipo, o que eu vou ser, o que é o melhor que eu quero ser e tal. E essa ilusão envolve eles de que vão conseguir. Só que essa nova, uma geração mais nova, é que eu acho que eles estão valorizando a experienciação, os processos, que era uma coisa que a gente não... Mas eles perdem um pouco do direcionamento. Então, os bem novos, né? Os adolescentes que estão vindo aí. Então... Vamos olhar, Kel, com um olhar bem de cima da situação, assim, como se nós não fôssemos de geração alguma e nós estivéssemos entendendo um processo de evolução cultural. Como se a gente estivesse olhando para um processo de evolução biológico, né? O macaquinho lá todo curvado, depois virando Homo erectus e por aí vai. A gente está olhando para uma evolução cultural. Então, é muito natural isso que está acontecendo. Imagina que há 50 anos, quantas carreiras existiam? Quantas opções de vida para se escolher, né? Boas carreiras, estáveis, que era o que se precisava numa época que tinha guerra, precisava-se de estabilidade, de garantias. Quantas carreiras tinham? E agora, quantas carreiras tem? Então imagina a dificuldade que é para todos nós. Eu me considero jovem, apesar de não ser a idade da VV, mas para todos nós, as opções são muitas, são infinitas. E é esse o meu ponto. Se você não se conhece, você fica perdido. O que é importante? Eu disse isso para um amigo recentemente. Eu disse para ele assim, veja, dei consultoria de graça. Falei, veja, com tudo que ele estava me falando sobre uma gama infinita de possibilidades de coisas que ele poderia fazer, que poderiam compor o propósito ou o sonho de vida dele. E aí eu o conheço e eu disse para ele assim, veja, me parece muito mais importante a maneira como você vai executar esses projetos do que o projeto em si. Você ouvindo ele falar quais eram os projetos e o que compunha esses projetos, você percebia claramente que haviam pontos de congruência na forma como ele ia executar. Então ele estava falando de uma forma humana, de viver perto da natureza. Ele estava falando sobre proximidade com pessoas, com cuidado de ser, com cuidado com a alimentação. Enfim, ele falou de uma série de processos, de formas. E as formas eram iguais em todas elas. O que ele não estava identificando
que ele ficava patinando porque existiam muitas opções e ele não conseguia escolher uma. Tanto faz a opção que você escolher, se ela tiver a ver com você, escolha, elimine as demais e continue caminhando. Faz sentido? Faz. Uma coisa que eu percebo, assim, acho que essa transição passou um pouco por assim, acho que estar bem sucedido nas gerações anteriores, igual você colocou, estava muito atrelado à questão laboral, à questão profissional, né, ao processo profissional. E agora as pessoas estão muito relacionadas a essa questão de ter um propósito, mais de estar alinhado com o propósito. E acho que a transição disso, que talvez seja, por exemplo, igual a Kel colocou da filha dela, que foi falar assim, ó, não importa o que você vai fazer, você tem que ser feliz. Acho que a transição foi isso, né? A busca da felicidade, mas não sabiam o que era. Mas era assim, ó, não importa se você vai ganhar bem, não sei o que lá, você tem que ser feliz. Sim. Acho que foi o meio do caminho foi isso, né? E aí falou, não, tá bom, mas o que é ser feliz, né? Como que eu vou ser feliz se não tem a ver com estar bem sucedido profissionalmente? E aí agora que conseguiram alinhar um pouco mais, falou, não, felicidade tem a ver com o seu propósito. E a gente está em evolução, porque perde-se algumas coisas, perde-se estabilidade. Realmente, as pessoas ficam no trabalho quanto tempo? 2 anos, 1 ano. Cansa, vai embora. 6 meses, cansa, vai embora. Né? A gente está em evolução, a gente está descobrindo. E o que também não pode existir é essa ansiedade em descobrir o seu propósito. Porque também começa uma ansiedade, tipo, não, eu tenho que fazer o que eu amo, não vou fazer mais nada a não ser o que eu amo. Ei, não é isso. Tá tudo errado, não é isso. Então, é apenas alinhar, se compreender, alinhar e viver diariamente o avanço da sua versão anterior. É isso. Cá, um exemplo muito notório disso é assim, a minha filha mais velha era o máximo você falar para ela, olha, você pode escolher a profissão que você quiser, não precisa ter nada a ver com a mamãe, com o papai ou com os sonhos, você escolhe o que você quiser. E a minha mais nova já fala assim, e se eu quiser ser uma coisa que nem existe ainda? Oh, Pode ser que eu uau! queira ser uma coisa que nem existe ainda. Eu quero Eu ser que vou amiga da inventar. sua filha. Ah, Fê, aí sim. Quero ser amiga da sua filha. Essa daí. E é isso mesmo. Tá. Provavelmente ela vai ser alguma coisa que não existe ainda. Tá, 2 informações aqui com relação a isso. Uma é um futurista, chama Thiago Matos. Ele que ele é assim, ele é alguma coisa professor da Singularity University. E ele comenta nas palestras dele que nos próximos 20 anos as pessoas vão trocar 4 vezes de profissão e 11 vezes de emprego. Uhum. É Então, muito rápido, a mudança, tá acontecendo muito rápido. E provavelmente, né, dentro desse cenário também, o Google anunciou esse ano que para o ano que vem vai lançar uma faculdade de 6 meses. então. Mas o que... Porque você ficar, Sim, você ficar, 5 anos É numa muito. faculdade, já não é mais. É muito tempo. Quando você termina a faculdade, a profissão já é outra, já mudou. Não, e a gente tem outro problema. Imagina, isso por um lado é muito bom, porque essa celeridade traz uma série de coisas importantes, traz uma celeridade de evolução mesmo em várias áreas na ciência, na filosofia, etc. Mas traz uma geração de ansiosos. E traz uma geração de insatisfeitos. O cara fica pouco tempo em cada trabalho porque ele faz assim, já aprendi o que eu queria aprender, vou pro próximo, e ele nunca tá satisfeito aonde ele tá. A troca, ela é valiosa quando a gente tem esse norte. Se a gente não tiver esse norte, se eu não souber para onde eu tô indo, isso só vai me gerar ansiedade, insatisfação, agonia. Dá para entender? Dá para se colocar no lugar de um millennial? Sim, cara, e eu vejo isso também na insatisfação das relações pessoais, né? Sim. Também. Os relacionamentos, a pessoa, não atura que o outro
sei lá, tenha um defeito X. Não quero, tipo, vou trocar, vou pegar outro. Total. Passa. O meu Tinder aqui não para de apitar, tá enchendo o saco. O Rodrigo caiu, né? Você pegou o contato dele, Bru? Conseguiu? Deu tempo? Peguei. Que bom, tá bom. Vamos lá. Essa parte do Tinder você corta, Manuela, pelo amor de Deus. Ele já está matriculado no Mindfulness Design, a gente vai conversar depois. Vamos lá. Escolher e construir a própria realidade, influenciar o meio e deixar um legado são conquistas urgentes nesse curto e valioso hiato de vida que nos cabe. Levar uma vida distante do que efetivamente nos completa tem como consequência a somatização infindável de frustrações, dispersões e desperdício de esforços, tempo e talentos. É preciso tornar nossos dias vibrantes, entusiásticos, intencionais. E quando conhecemos nosso propósito e vivemos de forma coerente com ele, somos preenchidos por uma felicidade autêntica e podemos finalmente ofertar nossa contribuição única ao outro, à sociedade e à humanidade. E ao mesmo tempo, tira a ansiedade, tira a pressão, porque você está diariamente vivendo o seu propósito. Não é um projeto, né? É uma jornada de vida que você vive através de projetos, mas todos os dias você está preenchido, você vivencia significado, senso de significado, de que você tem um significado, de que você tem uma utilidade para o coletivo, e de que você evolui em direção ao seu propósito dia após dia. Isso é sucesso. O sucesso e suas escolhas. Você não pode ser bem-sucedido em tudo. Qualquer visão de sucesso precisa admitir onde está o elemento de perda. Devemos descobrir o que é sucesso para nós e sermos os verdadeiros donos das nossas próprias ambições. Imagine o quão frustrante ter uma ideia do que é sucesso, lutar por isso a vida toda e descobrir ao final da jornada que isso não nos realizou. Que é o que é mais comum, né? E o que as pessoas fazem? Se anestesiam, se embotam, jogam expectativas nos filhos. É o que mais acontece. E grande parte das pessoas que eu conheço vivem absolutamente alienadas em relação a isso. Não fazem a menor ideia do que a gente está falando, não fazem a menor ideia do que é viver com significado. E lembrem-se, eu não estou dizendo que o trabalho precisa ter este papel. Ele pode ser apenas uma ferramenta para que você consiga vivenciar o seu propósito. Ele pode ou não pode. Certo? E aqui também eu acho que é uma reflexão importante. Você não pode ser bem-sucedido em tudo. Então você precisa lembrar, se eu quero ser diretor de uma empresa de tecnologia super acelerada, que me cobra as milhares de horas do meu dia, eu não vou ter tempo para minha família. Isso não pode ser um conflito. O Éder me zoou? Oi, você perguntou se o Éder te zoou? É. Ele não tá ouvindo. Ah, Só pra mim. tá. O que passa? Caraca, a VV pegou um teletransporte, mano. Roubou sua ideia do holograma. Roubou sua ideia do holograma. Foi além. Bom, então isso precisa. E qual que é o problema disso? É um problema
não dar atenção para a família e ser bem-sucedido no trabalho. Não! O problema é o conflito interno. O problema é querer ser bem-sucedido em tudo. Entende? Você pode ter um acordo com o seu cônjuge. Olha, você pode ser a pessoa que vai ter esse papel mais importante dentro do nosso seio familiar, porque o meu sonho de vida está lá fora. Ou nem tem a família. Percebe? O problema é o conflito emocional. O problema não é a perda. O problema não é a escolha. O problema não é o equilíbrio perfeito. Nunca você vai ter um equilíbrio perfeito. Esse balance, essa harmonia perfeita de todas as áreas da vida. A gente busca harmonizar para não entrar em burnout, porém não vai haver. Você vai sempre dar mais atenção para alguma área da sua vida, preferencialmente para aquela que vai te conduzir a uma sensação de sucesso. E você precisa fazer isso com propriedade, com certeza, com autoconhecimento, sem conflito. O problema é o conflito emocional. O problema não é a escolha. Congelou, vocês estão quietos. Eu deixei um slide bem assim. I can get no satisfaction. Que, na verdade, a gente acabou já abordando, entra-se num vício, né? No vício do trabalho. O trabalho substituindo a falta de autoconhecimento, a falta da conexão com o coletivo, a falta de segurança, a falta de amor, a falta de cultura, o trabalho substitui isso, o consumo substitui isso, a comida, as drogas, o fumo, o álcool. Você acaba encontrando anestésicos e substitutos efêmeros e tóxicos para você ou para o meio ambiente, para preencher um buraco que você só ia preencher se você fizesse um movimento de autoestudo. Por que a gente está tão falho nisso? Porque a gente evoluiu muito para fora e tudo bem, é o nosso processo evolutivo social. A gente evoluiu muito para fora, a gente cria muitas coisas, a gente se conecta muito com o mundo, com o outro e construímos coisas juntos. Estamos num processo de lapidação disso, porque muitas das coisas que a gente construiu são tóxicas e partem de um princípio equivocado de consumo de recursos, de dilapidar recursos não renováveis, de sermos predatórios, de sermos parasitas. Mas isso também eu acho que é um processo de evolução da maneira de se fazer as coisas. Mas a gente perdeu por olhar tanto para fora e construir tanto, se conectar tanto com o outro, sermos arquitetos de uma sociedade que está em evolução, mas que já cresceu muito, a gente parou de olhar para dentro. E a gente não tem feito a mesma arquitetura que a gente faz para fora, para dentro. A gente perdeu a noção dos sentidos internos, porque o mundo ficou barulhento, o mundo ficou hiper conectado. A gente tem um bombardeamento de informações muito intenso, constantemente. Isso nos torna surdos para as vozes internas. Isso nos torna cegos para as nossas verdades, porque o nosso corpo está manifestando, o nosso corpo fala com a gente. O nosso corpo aponta se você está feliz ou não. O seu corpo aponta se você está indo em direção ao sucesso ou não, se você está indo em direção ao propósito ou não. Ele diz para você, como ele diz, você fica doente, você fica tenso, você manifesta emoções no corpo físico através das somatizações o tempo todo. Sejam elas pequenas alergias, pequenas coisas, ou até as grandes. Então,
a gente perdeu essa noção. A gente precisa ficar doente para perceber que tem alguma coisa que está errada e às vezes nem ficando doente a gente percebe. A gente continua no automático. I can get no satisfaction. E eu continuo tentando crescer na hierarquia do poder do sei lá do que das quantas. Poder do quê? Na sua lápide você vai escrever o quê? CEO do não sei aonde? É o que eu falei. Eu nunca vi um velhinho falar, puxa, que legal, eu era gerente de não sei o quê. Tanto faz. O que importa é você sentiu que você contribuiu para o mundo? Você sentiu que você contribuiu para alguém que pode ser para uma pessoa. Puxa, eu fui a maior parceira que fulano pôde ter. Isso pode ser um propósito de vida e que nobre. Isso dá mais felicidade no entardecer da vida do que dizer que foi diretor do não sei o quê. Eu passei do horário? Por que vocês estão quietos? Passei. Tá acabando. Sucesso exige autoconhecimento, então a gente está estressando o que a gente já falou, felicidade, sentido de existência, prazer ao acordar, significado, satisfação, senso de contribuição. O trabalho deve estar presente na nossa vida como uma chance de servir. Servir a quem? A si próprio, ou ao outro, ou ao mundo, ou tudo isso junto. Quais são os nossos inimigos para o sucesso? A autossabotagem, você inventar milhões de desculpas para não fazer as escolhas difíceis que você pode precisar fazer, principalmente em relação ao sucesso ao seu sucesso individual, aquele que você descobre que não faz parte de uma estrutura social já construída ou da expectativa que as pessoas têm sobre você, são escolhas difíceis de fazer, né? É difícil magoar alguém nesse sentido. É difícil não preencher as expectativas dos seus pais, dos seus superiores hierárquicos. É difícil você lutar pela sua própria causa. Exige muita coragem. E você pode, sim, quebrar a cara no sentido de não ver resultado que você esperava no intervalo da sua vida. Mas pelo menos você viveu do jeito que você acreditava, você foi autêntico. E é muito comum você encontrar milhões de desculpas para não fazer esse movimento de transformação. A hiperexposição ao estresse, a síndrome do super-herói, é um dos seus inimigos ao alcançar o sucesso. É você não aprender a fazer as pausas. A gente aborda muito isso quando a gente fala de estresse. É você achar que você pode virar madrugadas por longos períodos e não ter consequências. O que é uma grande burrice, porque não é sucesso sustentável. Você pode ter picos de sucesso e depois você vai ser derrubado por você mesmo, você que se sabotou. Sua saúde vai acabar, sua energia vai acabar, a sua motivação vai acabar. Então você precisa harmonizar aqui sim, para que o seu sucesso seja de longo prazo. Outro inimigo, manter o ponto focal no outro. A gente falou bastante disso, usar referências. Tudo bem? Você achar que você pode ser o outro é um grande inimigo do seu sucesso. Você precisa se entender e depois encontrar referências para te ajudar a avançar mais rápido. Avançar sem direção, que é o que a maioria faz. Ninguém se conhece, ninguém sabe para onde está indo. Eu só acordo, vou trabalhar, volto, acordo, vou trabalhar e volto, acordo, vou trabalhar e volto. Numa cobrança sem fim, dentro de uma hierarquia XPTO, que não faz o menor sentido para mim. E é aquilo que a gente também fala constantemente na escola. Se você não sabe a que você veio, se você não toma as rédeas da sua vida, alguém vai tomar. Alguém vai tomar. Ou a empresa que você trabalha, ou algum outro parceiro, familiar. Se você não tomar as rédeas da sua vida, alguém vai tomar. E você vai se sentir incompleto, porque você não está seguindo o seu coração.
E as expectativas nos resultados, quando você cria, tá bom, então eu já fiz, eu assumi o meu propósito, eu estou conseguindo avançar em direção ao sucesso, mas eu criei expectativas irreais de saltos que eu ainda não posso dar. Então, ter metas é algo muito importante, metas sempre balizadas na minha versão anterior de mim mesmo, porém, metas que sejam sustentavelmente alcançáveis, não que esgarcem os limites de energia do seu corpo, das suas emoções e da sua mente. Essas expectativas vão ser frustradas porque você não vai conseguir entregar, além de entrar no burnout, que a gente já falou, você não vai conseguir entregar e vai se sentir porcaria. Não põe expectativas no resultado, apenas comemore as pequenas vitórias, aprenda com os setbacks e siga em frente. Pronto, slide final. Sucesso não é a chave para a felicidade. Felicidade é a chave para o sucesso. Se você ama o que você está fazendo, você vai ser bem-sucedido. Albert Schweitzer. E não tenham a ilusão, eu não estou falando que você vai ser rico. Eu estou falando que você vai ser bem-sucedido. Eu estou falando que você vai, ao entardecer da vida, ter orgulho de quem você foi e do que você fez. Comentários? Nenhum? Alô? Alguém? MD Rules. Boas reflexões? Estão sacudidos aí? Estão provocados? Provocadíssimo. Isso que você falou por último também, cara, é super uma cultura também, né, da sociedade. Você só é bem-sucedido se você for, de fato, bem-sucedido financeiramente. E olha só, pensa comigo. Pensa em pessoas muito ricas. Se você conhecer ou conhecer uma referência, me diz, é sinônimo? Não é. As pessoas ricas também estão infelizes. Eu não estou dizendo que dinheiro não é importante, mas tem um estudo, depois eu vou trazer para vocês o estudo, Bruno depois me lembra, que diz que há um patamar, então há um crescimento financeiro de acordo com a felicidade, beleza, depois há um platô, quer dizer, se você ganhar mais do que isso, é indiferente, tanto faz, não aumenta o nível de felicidade, percebe? Então, atrelar sucesso à grana é uma falácia, e é sedutor, né, a gente atrelar a dinheiro. E tem a ver com a cultura anterior, onde não se tinha nada, onde tinham-se poucos recursos na época das guerras. Então, sim, o dinheiro era sucesso, era garantia, tô salvo, tô seguro, vou sobreviver, vou ficar bem nos períodos difíceis, eu tenho uma reserva. Só que isso desandou, esse conceito desandou. E a gente tá mudando para isso, pode ver, os jovens não estão nem aí, não. Não, eu vou fazer sabático, tudo bem, vou ficar sem ganhar dinheiro um tempo, vou não sei o que ler, porque já perceberam que não é por aí. Estão vendo, viram nos pais, viram nos avós, tem alguma coisa que não tá certo, que não encaixou. Já perceberam. Não estou dizendo que também isso não traz instabilidade, como a gente já discutiu, mas a gente está no processo de alcançar uma vida com performance no que a gente faz, sensação de sucesso e contribuição para o mundo, verdadeira, conectada com a nossa natureza, que não é diferente da natureza que nos cerca. A gente está nesse processo.
Vou parar de gravar. Mais algum comentário?